Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite. Não. Vou começar novamente, né? Boa noite. Que bom. Nós estamos aqui nessa casa que sempre nos acolhe tão bem, não é? Então, graças a Deus que tenhamos uma noite maravilhosa, repleta de muita paz e de muita harmonia. Eu vou convidar a todos para fazermos uma viagem no tempo. Não vai ser muito tempo, não, só 5 anos, tá bom assim? Nós estamos... Não, é mais, não é não? Nós estamos em que ano? 2019. 2011, são quantos? 8. Olha só que coisa. Bom, todo mundo aí está acordado? Viram aí? Estamos em 2011? Bem, então vamos lá. E o que aconteceu em 2011? 2011 ocorreu o seguinte: o número de jovens que retornaram à pátria espiritual por diversas questões foi maior do que o número de não jovens. Olha que coisa interessante. Neste quadro, nesse gráfico, nós vemos o seguinte: o número de mortes violentas de jovens foi de 63,4%, enquanto os não jovens foi de 6,8%. O número de homicídios de jovens foi de 39,3%. O número de homicídios de não jovens foi 3%. O número de suicídios de jovens foi 39,3%. E o número de suicídios de não jovens foi 0,7%. O transporte, 20,4% jovens. E transporte não jovens, 3,1%. O único lugar que o número de não jovens ultrapassou o de jovens foi de mortes naturais. E esses números fizeram com que, em 2012, a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo quisesse tirar esse véu da aparente materialidade da situação. Porque nós sabemos que nós convivemos com um mundo espiritual concomitantemente, que tudo tem uma razão de ser, não é? Então, o que aconteceu? Eles começaram a estudar essa questão. Por que os jovens estão retornando tão prematuramente à pátria espiritual? E viram que havia um livro de 1975, de Francisco Cândido Xavier, que trazia o depoimento de 4 jovens desencarnados que retornaram para dizer que estavam vivos, que a vida continuava, aquilo que nós todos sabemos. E nisso já tinham transcorrido 37 anos. E lá, em 2012, como é que as coisas estariam? O que estaria acontecendo? Então, eles abriram reuniões mediúnicas para que jovens desencarnados, naquela ocasião, que quisessem contar a sua história, o fizessem. E, a partir daquele momento, nas reuniões mediúnicas, foram dadas passividades a jovens para que eles pudessem relatar como estava sendo a vida deles aqui na Terra, como havia sido essa passagem e o que eles estavam fazendo na pátria espiritual, como isso tinha ocorrido. Esse material serviu de base para o 33º Encontro de Mocidades Espíritas do Espírito Santo, o EMS, em fevereiro de 2013, na cidade de Vitória, com o tema Jovens no Além. Esse encontro deles é inspirado no primeiro Congresso de Mocidade Espíritas do Brasil, idealizado por Leopoldo Machado e presidido por Lins de Vasconcelos em 1948, 71 anos atrás. Então, eles lá até hoje fazem esse encontro, né? Continuaram fazendo. E esse daqui foi o slogan, foi o cartaz desse encontro nessa ocasião. Essas mensagens geraram este livro aqui. Este livro me emocionou
profundamente. Este livro foi um livro que eu particularmente tive muita dificuldade de lê-lo, porque ele traz depoimentos de 24 jovens desencarnados que relatam a sua experiência aqui no nosso planeta, o seu desencarne e a chegada no mundo espiritual. São fatos reais. Então, é algo que, não sei quanto aos senhores, mas me tocou muito. E é um livro muito importante, muito bom para ser utilizado com a juventude, com os jovens. Juventude Interrompida. O nome do livro é Juventude Interrompida. Está aqui. Se alguém, depois que terminarmos, quiser vê-los. São vários espíritos, porque são todos os jovens que se manifestaram. E a maioria dos relatos, ele destaca um retorno ao mundo espiritual antes do tempo previsto, no planejamento reencarnatório desses espíritos. Ou seja, esses espíritos, eles retornaram antes da época que estava prevista. Alguns deles muito antes. E só 3 é que descreveram que a morte durante a juventude estava prevista e era parte de um processo educativo para eles e para suas famílias. Os assuntos que são abordados neste livro são aborto, quer dizer, jovens que desencarnaram em consequência de aborto, AIDS, doença sexualmente transmissível, dependência do álcool, distúrbios alimentares, doenças kármicas, fatalidades, mortes violentas, overdose, suicídio e violência familiar. São fatos verídicos. E nós vamos nos ater à carta de Antônio Carlos. Antônio Carlos era um jovem de 15 anos de idade. Eu transcrevi na íntegra trechos da carta de Antônio Carlos, porque nos cala muito essa carta. Fui evangelizado durante toda a minha infância, em uma casa espírita da região sudeste do Brasil, tal como aqui em Cabo Frio. Sempre aprendi na evangelização que a morte não existe e que o corpo é apenas um instrumento que Deus nos empresta para nosso aperfeiçoamento moral. Sempre fui um bom aluno. Ia todos os sábados à evangelização. Então, vejam que era um menino que frequentava uma casa espírita, que era um bom aluno e que estava ali no dia a dia. Assistia algumas vezes às reuniões doutrinárias, ao lado de meus pais, também espíritas. Ou seja, ele era de uma família espírita. Ele participava de reuniões como essa que nós estamos aqui no momento. Minha irmã, mais velha do que eu, incentivava-me a participar das aulas, principalmente nos dias que meus amigos queriam jogar bola. Aí ele falava de jogar videogame, passear. Aí a irmã falava para ele, não, vamos lá na evangelização. Ela me dizia que, antes de nos preocuparmos com o prazer do nosso corpo, devíamos nos preocupar com os prazeres do espírito. Então, vejam, era um menino que tinha uma família estruturada, uma família espírita, que estudava, que estava dentro de um centro, enfim. Até que um dia, do nada, comecei a achar que a minha vida não tinha mais sentido. E que meus amigos não mais gostavam de mim. Cada dia mais afundava-me no desespero total, no lodaçal e na escuridão em que se transformou a minha vida. Um dia, já não suportando mais esse sofrimento, e nem o sofrimento de meus pais, porque é claro que os pais sofrem também, ele então se suicidou. A questão é, o que leva um jovem como Antônio Carlos, ou outros tantos jovens, na flor da idade, a tentar contra a própria vida? Isso é para que nós nos questionemos. O que está ocorrendo? Hoje, quando eu cheguei, Janira me encontrou
e me falou que havia me mandado uma mensagem por WhatsApp, que era de um padre chorando com uma mensagem que ele relatava que havia sido procurado por uma jovem de 14 anos, que havia ido até ele para se despedir porque ela ia se matar. Então, esse padre, extremamente emocionado, relata o ocorrido. Isso é para que nós nos questionemos nesse momento. O que está acontecendo? Neste livro, com relação a suicídio, ainda há 3 casos. Há o caso de Caio, de Aninha e de Jurandir. Caio foi um jovem que, muito cedo, descobriu-se homossexual e apaixonou-se por um colega, um amigo de infância. A família textualmente disse que preferia vê-lo morto do que ele fosse homossexual. Ele entra num processo depressivo e termina se suicidando. Aninha era uma menina nova, todos jovens. E ela tinha uma baixa autoestima, até que um dia ela encontra um rapaz pelo qual ela se apaixona. Então, a razão da vida dela passa a ser esse relacionamento, até o dia que esse rapaz termina com ela e ela não vê mais significado de continuar existindo. E, finalmente, Jurandir. Jurandir, ele rompe com a família e vai viver um relacionamento, até que um dia, aquela pessoa com a qual ele convivia o trai. Ele não resiste a esse profundo transtorno, porque ele havia rompido com toda a família por causa desse relacionamento e tudo mais, e então ele se suicida. Avaliação. Vejam, essa avaliação é deste grupo, porque lembram que eu falei que eram 10 questões? Quando foi feito o encontro, foram feitas 10 oficinas. Cada oficina trabalhava com um tema diferente. O tema que trabalhava suicídio, vejam o resultado. Mais de 70% dos jovens disseram que se identificaram com a história de Caio. Lembra da história do Caio? Caio foi aquele que a família havia dito que preferia vê-lo morto. E mais, os jovens explicitaram que compreendiam a razão pela qual Caio havia cometido suicídio. E que, se estivessem no lugar dele, talvez tivessem feito a mesma coisa. A história de Caio, ela alia 2 elementos presentes na vida desses jovens. A questão sexual e a dificuldade dos familiares em relação a essa questão. E o segundo, a possibilidade de acabar com a vida como forma de solucionar aquele problema vivenciado. O que chamou muita atenção aos organizadores foi que o maior número de inscritos, jovens inscritos para o encontro, escolheram a oficina que abordou o tema suicídio. Isso é preocupante. Viram que nós tínhamos vários outros segmentos que poderiam ter sido escolhidos pelos jovens. Eles optaram por essa oficina. Também me chamou a atenção num evento que tivemos na casa que eu frequento, que nós fizemos também, tinham 5 oficinas. Por um acaso, eu fiquei na oficina de suicídio, junto com o Vladimir, que é diretor da casa, que todos conhecem. E nós achávamos que a nossa oficina não seria procurada, que nós não teríamos pessoas que se interessassem, porque os outros temas eram muito interessantes. Então, perto dos demais, a nossa oficina, qual não foi a nossa surpresa? Quando a sala que nos foi disponibilizada ficou cheia. Uma grande quantidade de pessoas optaram pela nossa oficina. Então, isso é algo que nós temos que realmente meditar muito a respeito. E o que aconteceu? Depois desse encontro, houve um encontro regional de jovens. E aí realizaram uma pesquisa. E nessa pesquisa, o número de jovens que conhece alguém que já tenha tentado suicídio
ou a quantidade de jovens espíritas que já pensaram em cometer suicídio foi considerada alta. Então, isso também é para nos levar a refletir muito. E na nossa, como Antônio Carlos falou, durante todo esse tempo que ele teve conosco, a doutrina espírita, seja no Livro dos Espíritos, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, o Céu e o Inferno nos traz várias vezes o tema suicídio e relata várias, no caso do Céu e Inferno, temos vários casos, todos esses casos que falam de questões, de casos concretos de suicídio. Temos um casal que, uma semana antes do casamento, eles só têm um atrito, ela resolve romper com o noivo depois retorna à casa dela, ela não quer o casamento, que estaria ali prestes a ocorrer, ele vai e se suicida na frente da casa dela. Depois ele vem e diz que ele verificou que ela não o amava e tampouco ele a amava, porque ele diz que se ele a amasse, ele não teria cometido aquele erro, aquele ato ali na porta da casa dela. E um outro caso, que também encontramos no Céu e Inferno, é a mãe que, assim que o filho jovem, que foi acometido por um problema de saúde, desencarna, imediatamente ela comete o suicídio, na tentativa de encontrá-lo no plano espiritual. E este filho vem dizer que, em razão de tal fato, eles não vão se encontrar tão cedo, que se ela não tivesse cometido esse ato, que brevemente eles estariam juntos, mas como ela assim procedeu, que então eles ficariam afastados por um tempo maior. E temos um clássico da doutrina espírita, que é Memórias de um Suicida, no qual o espírito Leon Denis, com orientação dele, Camilo Castelo Branco, sob o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, descreve a médium Ivone Amaral Pereira a sua experiência na desencarnação pelo suicídio e o que acontece depois. Mas por que isso acontece? Qual o motivo? O que ocorre isso? Nós vamos ver em Obras Póstumas, está aqui, se depois alguém quiser conferir, porque realmente causa impacto, porque esse livro é um livro muito antigo e que agora, mais do que nunca, está atualizadíssimo, parece que foi escrito ontem. Nós vamos encontrar, na segunda parte, a primeira, onde diz a minha primeira iniciação no Espiritismo, a regeneração da humanidade, nós vamos encontrar o seguinte: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se o tempo. Agora dizemos, os tempos são chegados. Porque, lembra, antigamente dizia, aproximam-se o tempo. Agora não, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio. Não vai ter um novo dilúvio, nenhum cataclisma, nenhum revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais do tempo. Então, não vão ser cataclismas, não é nada disso. Adivinhem o que é? Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, ou seja, que nunca se escutou falar, até entre as crianças. E é o que está acontecendo agora. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza. Ou seja, nós vamos continuar tendo os dias, as noites, as estações, tudo como sempre foi. Então, somente essa mudança será desta forma. E Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda,
traz informações sobre os acontecimentos que fazem parte dessa transição planetária. Então, foram 3 livros que foram lançados. O primeiro foi esse aqui, que é Transição Planetária. Depois, esse aqui, Amanhecer de uma Nova Era. E, finalmente, Perturbações Espirituais. São livros que devem ser lidos, estudados, porque eles nos trazem muitas mensagens que nós temos de aproveitar a cada minuto. No primeiro, nesse daqui, que foi o primeiro livro escrito, A Transição Planetária, ele informa quais são os mecanismos e razões da ordem superior da transição planetária, em favor das mudanças urgentes e necessárias que promovam a respeito às leis, a ética e a natureza, transformando o homem em um ser integral, consciente dos seus deveres para com Deus, consigo próprio e o próximo. Quem tem que se modificar sou eu, é você, somos todos nós que temos que nos transformar. Essa transformação é uma transformação moral. Depois, nós tivemos o Amanhecer de uma Nova Era. Esse livro aqui trata da transição planetária pela qual passa o nosso planeta. Não só do ponto de vista geológico, mas especialmente no que diz respeito aos aspectos moral e espiritual. Esclarece-nos que espíritos evoluídos, precedentes de outras dimensões, do planeta Alcione, olhem que maravilha, eles estão vindo até aqui, às sombras da Terra, atendendo ao apelo de Jesus, para nos ajudarem nesse processo dessa evolução, porque nós precisamos de ajuda. Então, eles vêm contribuírem conosco, com nós que somos irmãos da retaguarda, no grande e decisivo momento em que poderão ascender a outros planos para fruírem as bênçãos da harmonia cósmica. Se nós estamos aqui agora, é porque nos foi dada essa oportunidade ímpar de nós podermos, neste momento, darmos este salto. Então, temos muito que agradecer por estarmos aqui agora e podermos, aqui nesse momento, vivenciarmos, darmos o nosso testemunho, colaborarmos nessa transformação, nos transformando. E, finalmente, este livro aqui, que é muito interessante, muito importante para cada um de nós, porque ele fala do intercâmbio entre as 2 esferas da vida, especialmente cuidando da parte das perturbações espirituais resultantes da suprema ignorância que se permitem os espíritos infelizes na sua luta inglória contra o Mestre Jesus e sua doutrina. Em síntese, o que está acontecendo? Se, de um lado, nós estamos recebendo espíritos que estão vindo de Alcione para nos ajudarem nesse processo evolutivo, por outro lado, há espíritos que estão no plano espiritual, que não querem essa transformação, que se negam a participarem desse processo. Então, nós temos, neste momento, de um lado, esses espíritos renitentes que querem continuar, que querem que a Terra permaneça como um planeta de provas e expiações, e, de outro lado, esses espíritos que estão vindo nos ajudar para que haja essa transformação para um planeta de regeneração. Por isso que nós estamos vendo tudo isso que está acontecendo neste momento. E Perturbações Espirituais traz 2 casos que eu vou falar agora nesse momento. Um é de jovem, novamente, olha só, um jovem de 16 anos. A mãe dele desencarnou repentinamente. E isso provocou nele um transtorno depressivo de afetividade, negando-se a alimentação e o sentido psicológico da existência. Ele perdeu os estímulos para estudar, ele se deixou consumir pela uma saudade indescritível, porque o pai dele também já havia desencarnado. Aí, o que aconteceu nesse momento? Um espírito adversário que se aproveitou disso e se infiltrou no pensamento sofrido do jovem, aturdindo, com energias deletérias e, de vez que outra, insinuando-lhe o suicídio.
Então, olha como que nós, nesse momento, precisamos estar atentos. Porque esses espíritos que estão na retaguarda, eles estão à espreita. A qualquer momento, em qualquer situação que puder, eles se utilizam para que, então, eles causem atropelos neste processo. E o outro caso? O outro caso fala bem perto a cada um de nós. É um espírita integrante do conselho administrativo de uma instituição espírita. Então, este companheiro nosso, porque é no conselho de uma casa espírita, igual a essa e tantas outras, vejam o que o espírito estava querendo. Tenho que o massacrar. Vejam as palavras. Tenho que o massacrar. Tornando-o inimigo de tudo e de todos. Vejam como nós temos que seguir o que o Mestre Jesus nos falou de vigiar e orar. O que esse espírito estava querendo? Que ele se indispusesse com todo mundo. Às vezes, nós não vemos companheiros assim, que está brigando com todos e com tudo e com todos. Ele só não briga com ele mesmo porque ele não tem tempo, não tem condição, mas está brigando com tudo e com todos. Vejam só. Antipatizado pelo seu puritanismo hipócrita, pelas suas atitudes de muitas exigências com os demais e benignidade com ele próprio. Então, vejam o que esse espírito estava querendo fazer com esse companheiro nosso. E ele continua: depois trabalharei a sua consciência para que desperte. Então, o que ia acontecer? Ele ia fazer ele brigar com todo mundo, fazê-lo brigar com todo mundo, ficar sozinho. A hora que ele estivesse sozinho, ele ia fazê-lo despertar. E ele falou: estou sozinho, ninguém gosta de mim. Como aconteceu com aquele jovem, lembra? O jovem, de repente, achou que nenhum amigo gostava dele. Então, ele ia fazer, olha só, este ia achar que ninguém gostava dele, porque ele brigou com todo mundo, se isolou, para que desperte. E, numa boa ação hipnótica, levá-lo-ei à depressão. A depressão não é o mal do século? Para a qual tem tendências fortes. Veja, o obsessor, ele potencializa algo que já existe. A pessoa já tem a propensão, ele vai lá e amplia. Então, o que Sócrates disse que está lá? O que nós temos? Conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer para vermos quais são as portas que nós temos, que podem ser utilizadas para que estes espíritos se utilizem e nos levem a caminhos distintos daquele que nós realmente queremos. E exultarei com seu suicídio vergonhoso. Vejam, exultarei. Ele vai ficar muito feliz com o suicídio vergonhoso daquele companheiro. Por quê? Aí teremos duas vitórias. Eu não disse que está havendo essa guerra no plano espiritual? De um lado estão vindo os espíritos de Alcione, de outro lado nós temos os que estão na pátria espiritual, querendo que nós continuemos no planeta de provas e expiações. A primeira delas, a exemplo, olha só, o exemplo de um adepto da doutrina que diz afirmar a imortalidade, tombar no autossuicídio, demonstrando que, em verdade, não acreditava no que parecia viver. Sentiram aí? Porque quando nós, espíritas, somos reencarnacionistas, se nós somos reencarnacionistas, é porque nós acreditamos que a vida continua, que a vida não termina além do túmulo. Então, a gente se suicida, aí vai ficar como? E olha lá, espírita se matou, olha só. Então, para eles, isso é uma vitória, que os faz exultar. Viram por que nós precisamos estar atentos e seguirmos o mestre, vigiar e orar? E o segundo, o fracasso pessoal que me dará ensejo de o receber aqui e darmos prosseguimento ao nosso combate, quando não terá como nem para onde fugir. Faltou um azinho ali. Então, ele queria, depois que ele desencarnasse, continuar perseguindo-o.
E por que ele queria isso? Uma outra coisa para nós reflexionarmos. Quantas atitudes infelizes que a gente toma, que nós tomamos no nosso dia, acreditando que nós estamos coroados de razão, e estão sendo inspiradas por forças deletérias de seres que se comprazem em gerar conflitos de que se beneficiam. Ou seja, os espíritos influenciam a nossa vida, o que diz lá no livro dos Espíritos, muito mais do que ordinários são eles que vos dirigem. Então, muitas vezes, nós estamos tendo conflitos, às vezes com amores da nossa vida, que estão sendo ocasionados por eles, para que, então, nós fiquemos isolados. Olhem a situação. Para isso, é preciso que a gente tenha consciência disso. É preciso que a gente reflita acerca disso. E por que esse espírito em especial queria fazer isso com esse companheiro? Porque no século XII, lá na Idade Média, esse espírito era um judeu polonês rico, que explorava pessoas que o procuravam necessitadas de ajuda econômica. E o outro, esse que está encarnado, tinha a família em estado de miséria, passando fome, com crianças doentes e sofrimentos, havia pego uma quantia e não tinha como pagá-la. O que ele fez? Denunciou, porque ele não podia pagá-lo, aí ele foi para o calabouço, infecto, ele faleceu de fome e com doenças, e a família arruinada foi consumida também por doenças e pela morte. Depois, o que aconteceu? Aquele que era judeu rico continuou sendo judeu. E aquele que desencarnou lá no calabouço, lhe tomou todas as moedas que lhe motivaram a prisão injusta e decretou a sua morte infamante. Viram o que aconteceu? Numa encarnação, um tirou tudo do outro. Na outra encarnação, o outro veio e retomou o que ele havia tirado. E agora, nessa encarnação, o judeu está lá querendo que o que está encarnado desencarne para continuar a vingança, além de fazê-lo suicidar. Então, vejam, isso desde o século XII, desde a Idade Média. Quantos anos? É só para a gente pensar. E eu trouxe para os senhores a Lei Vovó Rose. Alguém já ouviu falar sobre essa lei? É uma lei de 2019. Nós temos a Lei Maria da Penha, agora nós temos a Lei Vovó Rose. Essa lei é uma lei. É a lei número 13.819, do dia 26 de abril de 2019. Essa lei foi publicada na Presidência da República. E o que essa lei visa? Ela visa proteger. Eu vou ler esse artigo. Esta lei institui a política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio, a ser implementada pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Então, agora nós temos uma lei para essa questão de automutilação e de suicídio, porque realmente a coisa está muito séria, tomou uma proporção, uma dimensão imensa. Então, aqui tem a íntegra dessa lei. E eu vou dizer o seguinte: alguém já viu um vídeo no qual Rossandro Klingen coloca que, numa determinada ocasião, ele tentou o suicídio? Sim, Rossandro Klingen relata, num vídeo, que numa determinada ocasião ele tentou o suicídio por 3 vezes consecutivas e que, graças a Deus, não teve êxito, não chegou a consumar. E hoje, olhem o trabalho maravilhoso que ele faz. Por que eu trouxe este caso? Para que fique registrado que há possibilidade de você reverter este quadro, que é possível. E, ao contrário do que muitos companheiros entendem, eu entendo de forma diferente. Neste livro, Vivências do Amor em Família,
Divaldo Franco relata que em determinada situação, em determinada condição, ele também pensou em cometer suicídio. E que, graças a Deus, obviamente, como todos sabem, não fez. E por que eu trouxe isso? Porque eu entendo que é importante que as pessoas saibam que se Divaldo Pereira Franco conseguiu superar isso, se Rossano Klingen conseguiu superar isso, que nós também podemos conseguir. Ah, mas você está falando de Divaldo Franco, mas ele conseguiu, o Rossandro conseguiu. E depressão? E o padre Fábio de Mello? Não conseguiu? E não está dando a volta, e não está assumindo isso. Isso é prova de dignidade, de coragem, de trazer ao público, dizer, eu posso, você também pode, vem comigo, vamos juntos, me dê a mão, vamos em frente. E Chico Anísio também teve depressão, e também superou essa fase. Então, é importante que isso seja divulgado, e que as pessoas saibam que é possível, sim, e que é possível ultrapassar essa barreira. E que todos nós podemos fazer. E a gente tem que entender o suicídio. E tem que olhar para o outro como um companheiro, como um amigo, como um irmão, que naquele momento está passando por aquela situação, mas que vai superá-la. E que amanhã posso ser eu. Pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Quem é que pode dizer, comigo isso nunca vai acontecer? Como pode? Nós não podemos, nós não sabemos. E quem é que pode dizer que, se por um acaso algum dia lá atrás já não cometeu suicídio? Nós podemos afirmar isso categoricamente? Eu nunca cometi um suicídio? Nós podemos afirmar que nunca o faremos? Nós não sabemos. Então, é preciso que nós não tenhamos preconceito, é preciso que estejamos de coração abertos. Os psiquiatras colocam que apenas 1% dos profissionais trabalham com essa área, porque até entre os profissionais há o preconceito. Entre psicólogos, entre assistentes sociais. Nós temos que acabar com isso. Nós não podemos construir uma sociedade dessa forma. Nós temos que amparar o outro, olhar para o outro, e abrir os braços para o outro, estar junto com ele, haja o que houver, para que ele ultrapasse essa barreira. O suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar os indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais, identidades de gênero. Mas o suicídio pode ser prevenido. Isso é que é importante. Nós podemos construir uma malha para proteger, amparar a todos. Nós podemos ajudar nesse trabalho. Então, nós temos que saber reconhecer esses sinais de alerta em nós, porque, de repente, nós podemos estar entrando num processo depressivo e não estarmos notando, não estarmos dando conta. Nós também, e para também identificar no outro. Então, a gente tem que ficar atento e procurar ajudar o outro e a nós mesmos. Então, a gente pode conversar, tem o CVV, o telefone 188, você pode ligar, você pode falar, ele está lá 24 horas por dia, todos os dias. Vejam, cerca de 90% dos suicídios são evitáveis. Temos um problema de saúde pública e nós podemos prevenir quanto a ele. Quem falou isso foi Roberto Paris, presidente do CVV, numa reportagem para Galileu. Então, tem passos para que a gente possa ajudar o outro sob risco de suicídio. A gente pode conversar, a gente pode acompanhar, a gente pode buscar ajuda profissional. Não tem problema nenhum ir num psicólogo. Nós temos a veneranda Joana de Ângeles, ela nos trouxe uma série de livros, através de Divaldo Pereira Franco, uma série psicológica. São livros maravilhosos, e que estão aí para nos ajudar. Nós podemos ir a psicólogo, nós podemos ir num psiquiatra, por que não? Qual o problema?
Se você tem um problema de pele, você não vai no dermatologista? Se você tem um problema de coração, você não vai no cardiologista? Por que você não pode ir num psiquiatra? Qual é o problema? Ah, vão fazer piada, vão rir. Você responde, não entendi. E vamos ver o que a pessoa vai lhe dizer. Às vezes ela está tão necessitada quanto você, só que ela não tem a coragem de ir. Então, diante de uma pessoa sob risco de suicídio, o que a gente deve fazer? A gente tem que encontrar um lugar, conversar com ela, incentivar a procurar um profissional da área de saúde, um psiquiatra, um psicólogo, um tratamento. E aqui na Casa Espírita? Aqui na Casa Espírita nós atendemos? Atendemos. Nós temos aqui, enquanto nós estamos aqui, todos nós estamos sendo tratados. Mas para isso é preciso que nós estejamos presentes, com os corações abertos, com olhos de ver, com ouvidos de ouvir, procurando nos conectar com o alto. Nós temos o passe, quando adentrarmos aquela sala, que nós nos entreguemos, que nós oremos pela nossa saúde física, mental, espiritual, emocional. Nós temos a água fluidificada, nós podemos trazer nossa água para fluidificar aqui, tomarmos durante a semana. Quando nós tomarmos aquela água, que nós pensemos que aquilo é um medicamento exclusivo para nós, que aquilo dali foi preparado para cada um de nós. Nós temos o atendimento fraterno na casa, onde nós podemos conversar, relatar o que está se passando, o que está nos incomodando. Nós temos tratamento aqui espiritual, que nós podemos vir participar. Nós temos o Evangelho no lar, aonde está escrito que só pode fazer o Evangelho no lar uma vez por semana. Não tem lugar nenhum escrito isso. Nós podemos fazer o Evangelho no lar todos os dias até. Nós podemos fazer o Evangelho no lar de manhã, à noite. Na atualidade, para que nós nos mantenhamos equilibrados, Haroldo Dutra Dias diz que não adianta só orar de manhã e à noite, não. Tem que orar meio-dia, durante o dia também. Porque nós temos que ter uma conexão com o alto. Nós podemos meditar. Entra na internet, tem Yasmin Madeira, tem Divaldo Pereira Franco, tem tantos outros que a gente pode meditar. E nós podemos respirar. Todo mundo aqui respira? Todo mundo respira? Mas como é que a gente respira? A gente nem sabe, né? Então, tentem o seguinte. Quando respirar, respira, segura o ar, pede para que esse oxigênio revigore todas as células do teu corpo. E depois você elimina aquele ar, jogando para fora tudo que for deletério, tudo que for ruim, tudo que não te pertencer, joga fora. Faz isso 3 vezes. Veja como é que você vai se sentir. Você, às vezes, pode estar tenso, irritado, mal-humorado. Experimenta fazer isso. Leva um livro de bolso. Na bolsa, tenha sempre um livro de página com você. Abre esse livro, em qualquer lugar, lê uma página. Quantas vezes, quantas forem necessárias. Tem evangelho na sua casa, em todos os lugares, na sala, na cozinha, no banheiro, onde for. Se chegar alguém lá e achar aquilo estranho, você fala, fique à vontade. Pode ler onde você quiser. E tudo que você puder fazer para trazer paz e harmonia, ouça música clássica, para deixar o ambiente sereno, em paz. Olha as músicas. Eles têm uns CDs maravilhosos do Jailton. Ouça essas músicas, coloque essas músicas no trabalho, no carro. Tenha CD em casa, no carro, no trabalho. Ouça isso. São todas medidas que nós podemos adotar para que nós fiquemos bem, em paz, em harmonia. Porque, neste momento, mais do que nunca, nós precisamos de paz, de amor e de união
para que prossigamos e saiamos vitoriosos. E que assim possa ser, sempre, em todo tempo e lugar, de mãos dadas e unidos. Muito obrigada.